Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, vamos ler Números capítulo 33, versículo 41 e 42. Nós vamos falar hoje sobre as estações de Zalmona e Punon, nesse novo ciclo que é um ciclo imediatamente anterior à entrada de Israel na terra do Egito. Vamos ler. Partindo de Monte Or, acamparam-se em Zalmona, e partindo de Zalmona, acamparam-se em Punon. As palavras Zalmona e Punon significam, respectivamente, sombra da morte e trevas. E é muito interessante entender que essas duas estações elas vêm imediatamente após o povo ter a experiência de troca de sacerdócio no Monte Or. Nós aprendemos que o Monte Or significa a troca do sacerdócio. Sai o sacerdócio de Arão e na figura do seu filho Eliezer, que é uma figura do Espírito Santo, Deus ajuda. O povo começa a sua subida, onde as vontades do povo, os desejos do povo, os planos pessoais do povo são deixados de lado para que finalmente esse povo possa encontrar esse descanso no Senhor. Nós temos aprendido, e eu queria repetir para os irmãos, um texto que tem nos acompanhado de Isaías, capítulo 58, falando a respeito do sétimo dia. E diz que, no versículo 13, se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, e nem te ocupando das tuas próprias empresas ou empreendimentos, e nem falando palavras que sejam suas. Em outra versão, suas próprias palavras. Então nós entendemos, irmãos, que assim como o sétimo dia fala de Cristo, do descanso, assim também a terra de Canaã fala desse Cristo completo, pleno na nossa vida. E nós estamos caminhando exatamente para isso, para um abandono total das nossas próprias coisas pessoais, sonhos, desejos. E é aí que realmente a situação estreita e aperta conosco, porque muitos não conseguem compreender, porque ainda vivem debaixo de um manto sacerdotal antigo, inútil, de que o Senhor abençoa os nossos projetos. Aqui, na subida do monte, a partir do Monte Or, nós vamos entender que o Senhor tem os seus planos, os seus projetos, o seu desígnio, e nós vamos seguindo de maneira submissa, obediente, alegre. E a primeira lição, as duas primeiras lições que nós aprendemos nesse novo momento é que, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Ainda que enfrentemos trevas, não seremos apanhados nela. Por quê? Porque somos luz. Então, queridos, é importante e interessante entender que o Senhor, muitas das vezes, não vai mudar o ambiente em que vivemos, não vai mudar o lugar em que nós estamos inseridos, mas o Senhor está mudando cada um de nós, e a forma com que nós enfrentamos as dificuldades será uma forma vitoriosa, independente, irmãos, do que nós enfrentarmos. Por quê? Porque se estamos diante de vale de sombra da morte, Zalmona, não tememos, porque o Senhor está comigo. Se estamos diante de trevas, não tememos, porque o Senhor, a luz do mundo, está conosco. Então, as duas primeiras lições, os dois primeiros ensinamentos a respeito dessa nova etapa de subida ao monte. O que significa isso? Homens e mulheres que decidiram no Senhor deixar de viver para si e falar como Paulo um dia falou: não sou eu mais quem vivo, não são mais meus sonhos que vivem, não são mais meus desejos que vivem, não são mais minhas próprias palavras que são ditas, mas tudo o que eu vivo, na verdade, é Cristo vivendo em mim. Meus irmãos, que lindo é entendermos isso. E ao mesmo tempo quão estreita é essa porta que nos
coloca numa posição de total submissão ao Senhor, para que possamos subir ao monte. Nesse monte não podemos levar bagagem, nesse monte não podemos levar os nossos próprios anseios. Nesse monte temos que ir só com o Senhor, e Ele nos é suficiente. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, nada mais me falta. A suficiência de Cristo é o que nós, como Igreja do Senhor, precisamos entender para que possamos enfrentar de cabeça erguida, vitoriosamente, as trevas, a sombra da morte, os abalos, as tribulações, as lutas, as crises, as fomes que virão sobre o mundo. Quando o Senhor fala para João, ele diz: sobe aqui porque essas coisas devem, para que você possa anunciar e ver as coisas que devem acontecer. Meus irmãos, o lugar em que nós estamos vai depender, vai definir a interpretação da nossa visão. O que nós estamos vendo aqui é a mesma coisa que nós vimos em Apocalipse capítulo 4. Sobe aqui. Então o povo está subindo ao monte. E a partir daí aqueles que ficam na terra passarão dificuldades. Então a forma que nós vamos enfrentar a sombra da morte é diferente daqueles que estão na terra. A forma que nós vamos enfrentar as trevas é diferente daqueles que estão na terra. Porque uma coisa, irmãos, nós precisamos entender: a chuva, o vento, o rio bate sobre todas as casas, mas a casa que está firmada na rocha, em Cristo Jesus, ela não se abala. Nas palavras de Hebreus, é necessário que esses abalos venham para que aquilo que é inabalável permaneça. E nós recebemos esse reino que é inabalável. Lindo, lindo entender que sombras da morte, trevas estão na caminhada, mas que nós passamos vitoriosamente por elas, porque nós temos o Senhor e temos o manto do Espírito sobre nós. Deus abençoe. Amém.